Conosco hoje um grande amigo, um grande parceiro, um grande profissional, advogado criminalista, Murilo Jorge, com um tema, e essa é uma parte muito bacana dos nossos convidados serem tão diversos, é nós descobrirmos aquilo que eles estudam e quantos assuntos novos que surgem. Então o Murilo sugeriu a questão do parricídio. É um tema difícil, é um tema árduo, mas é tema do livro dele, da dissertação do mestrado. O livro se chama Filhos que Matam Pais, a análise jurídico-penal do parricídio à luz da psicologia forense. Então, com isso, eu vou aqui adicionar ao nosso evento de hoje. Grande Murilo. Salve, Marlos. Tudo bem? Salve, meu amigo. Você é tão de casa que hoje eu falei, vou sem gravata para atender o meu amigo. Eu, sabendo disso, tirei a minha também, olha aí. Ó. Seja muito bem-vindo, uma alegria te receber. Eu estava dizendo aqui para os nossos ouvintes que você é um profissional brilhante, um amigo fraterno e que sugeriu um tema difícil, um tema que quando nós montamos o primeiro card de divulgação, eu até pedi para, de alguma forma, a gente dar uma suavizada no tema, que é o tema do parricídio, e estava contando do teu livro Filhos que Matam Pais, análise jurídico-penal do parricídio à luz da psicologia forense. E antes da gente entrar nesse tema, que é o teu tema, eu queria que você contasse para a nossa turma, Murilo, um pouquinho da tua trajetória, da tua formação jurídica, da advocacia, dos teus hobbies, enfim, quem é Murilo Jorge? O Murilo Jorge, @o Murilo Jorge. Isso aí. É isso aí, né? Murilo Jorge tem um outro perfil, Murilo Jorge, então quando eu fui fazer o meu, eu precisei aí incluir o O na frente, né? Ótimo. Carlos, bacana essa tua perguntar minha trajetória jurídica, porque se tiver que te responder isso, eu vou dizer que ela começou no final da década de 80, eu ainda criança, eu via a minha irmã receber os seus amigos de faculdade para os trabalhos, para os estudos em casa, e dentre eles lá estava a figura do Marlos Arnes de Oliveira, né? Junto com a Patrícia, com a Maria Helena, com a outra Paty, enfim, toda a turma da faculdade de vocês aí, e eu tenho boas lembranças aí desse período, e talvez tenha sido o meu primeiro contato com o direito ali, né? É mesmo, Murilo? Eu não sabia dessa nossa participação nesse momento. Claro, foram, sem dúvida nenhuma, ali minha inspiração para mais tarde começar a estudar o direito, né? Então, nossa, que bacana. Com certeza. Até eu fiquei muito emocionado. Fiquei muito emocionado porque a Patrícia, tua irmã, que está aqui nos assistindo, para quem eu mando um beijo, ontem fez uma gravação, um vídeo curto aqui no Instagram, recomendando a nossa live, e a Patrícia e a Marilena, assim como a Patrícia, segunda Patrícia, eram e são minhas diletas amigas da faculdade, e foram as três que me puxaram para aquilo que eu estudei, porque na faculdade, como boa parte dos alunos, eu estava preocupado com outras coisas, e na época eu estava preocupado com o movimento escoteiro e com o meu envolvimento nessa área dos jovens escoteiros, mas elas me puxavam, a gente ia muito na tua casa estudar, mas eu realmente não tinha essa lembrança de você, e bacana ouvir isso, fiquei até sensibilizado aqui, que bacana, que legal. Que legal, que bom, mas é isso mesmo. E aí eu fui, então, estudar já na segunda metade da década de 90, né? Fui estudar Direito. Me formei na PUC, sou especialista em advocacia criminal pela Cândido Mendes, do Rio, e advogo na área criminal, então, desde então, me formei em 2001, e sou mestre em psicologia forense, né? Por isso provoquei aí com o tema, né? Fiz o meu mestrado em psicologia forense na Tuiuti, onde leciono também desde 2008, leciono lá Direito Penal, então tenho essa área aí de interesse também, que é a psicologia, e há algum tempo estou estudando psicologia, Marlos. Depois de muito tempo, voltei para a graduação.
Eu não sei quanto tempo eu vou levar para fazer essa graduação aí, no meio de tudo que a gente vive, enfim, mas estou encarando esse desafio aí também. Psicologia sempre foi uma área de interesse minha. Voltou para a graduação fazendo psicologia? Fazendo psicologia, né? Já Olha aí, fiz. que beleza. Eu concluí o mestrado em 2017 em psicologia forense e desde então tenho estudado muito a psicologia. Assim. Então, resolvi sem a pretensão de fazer em pouco tempo, enfim, sem a obrigação, né, de concluir rápido. Estou fazendo, estou estudando, estou me divertindo, é uma outra atividade. Então, posso até desenhar como um outro hobby meu e agora estudar a psicologia também. Que bacana, parabéns, Murilo. Eu não sabia disso. Já chamou muito a atenção na divulgação do nosso evento o tema de psicologia forense. É um tema que nós nunca abordamos aqui em todas essas semanas. Já estamos aí indo para o 3º ano de atividades semanais e nós não abordamos esse tema. Chamou muito a atenção e agora você também cursando psicologia. Coisa bacana. Parabéns aí pela dinamismo e juventude de enfrentar sempre os novos desafios. Quem está te mandando um abraço aqui é a Maria Francisca, da Tuiuti. Olha aí. Grande Maria Francisca. Que legal. E também quero saudar o Igor Salmen, nosso presidente da Comissão de Prerrogativas, está aqui presente. E aí te passar a bola, Murilo. A gente estuda muito pouco na faculdade a psicologia forense. Né? Quer dizer, eu não me lembro lá na minha faculdade dessa matéria ter tido uma relevância. E também na prática da advocacia se fala muito pouco. Como é que você enxerga esse papel, essa importância da psicologia forense no dia a dia dos advogados? Enfim, dá um pano de fundo para nós dessa questão tão importante. Essa é uma constatação interessante que você faz, né, Marlos? De que, de fato, a gente não fala muito sobre a psicologia forense no dia a dia da vida, especialmente da advocacia. Né? A gente não toca muito nisso, a gente acaba, eventualmente, se deparando com ela quando a gente encontra um laudo num determinado processo, seja no processo criminal, eventualmente processo de família. Né? Hoje você tem cada vez mais a necessidade dos laudos psicológicos, enfim, mas a gente acaba renegando esse papel da psicologia para o psicólogo, né? Entendendo que ele não deve ser observado pelo operador do direito. Como eu te falei, eu estou há algum tempo estudando esse tema e hoje eu tenho uma visão bastante diferente disso, sabe? Eu acho que é extremamente importante a gente ter esse olhar que foge um pouco do direito, especialmente quando a gente está militando na área criminal, a depender do crime que a gente está atuando. Isso entra talvez com um pouco mais de força, a depender de outros crimes, né, um pouco menos, mas o crime nada mais é do que o comportamento humano manifestado na sua essência, né? Então, especialmente quando a gente vai falar aí do parricídio, que é uma espécie de homicídio, quer queira ou quer não, o homicídio, já para parafrasear aqui o Nelson Hungria, ele dizia que era a manifestação atávica do homem, né? Aquela manifestação mais primitiva do indivíduo. Então, como é que você analisa isso sem pensar no indivíduo? Isso é um grande desafio para nós no direito penal, especialmente porque a gente veio de uma geração que é um pouco traumatizada com a interferência das outras ciências no direito penal, né, Marcos? Se a gente parar para pensar, o legado ali da escola positivista, século XIX, enfim, fica todo mundo assim um pouco com o pé atrás de falar na possibilidade de aceitar as outras ciências no direito penal, como se aquilo fosse representar uma renovação do direito penal do autor. E o que a psicologia forense propõe, na verdade, nada mais é do que você investigar o comportamento humano de uma maneira mais ampla, de uma maneira não tão restrita como normalmente a gente acaba fazendo nos processos criminais, onde o recorte é muito estático, né? Você identifica, num crime de homicídio, por exemplo, você identifica muitas vezes minutos ou, quando muitos, segundos de um determinado comportamento para entender qual é a motivação, qual é o enredo da cena criminosa. E a psicologia tenta buscar aí uma análise num sentido mais amplo. E aí
e aí as conclusões que você acaba chegando são conclusões muito distintas aí do que a gente está acostumado a ver. Você falou, de fato, é um tema pesado, falar em parricídio, e você citou o nome do livro, né? Filhos que Matam Pais, ele choca ainda mais. Você sabe, Marcos, que esse nome, Filhos que Matam Pais, quem sugeriu esse nome foi o André Peixoto, que certamente você conhece. Grande André Peixoto, preciso trazer ele aqui, mas agora ele abandonou as redes sociais momentaneamente, encontrei com ele dia desse, ele falou, não, estou fora das redes sociais. Logo ele volta, daí eu vou trazê-lo aqui. É isso. O André, o André participou da minha banca de qualificação no mestrado e depois na defesa. E o tema do livro, da dissertação, era parricídio, eu não vou lembrar o tema original, e ele falou, Murilo, você precisa de um tema mais chocante, o teu trabalho sai sangue, precisa de um título mais chocante. E aí veio esse tema que assusta um pouco, né, quando a gente fala esse título. Mas é um tema necessário, sabe, Marlos? Porque você sabe que alguns estudos apontam, aqui no Brasil, corroborando com estudos de fora, de que cerca de 2% dos homicídios praticados têm como vítimas pessoas da família. Então, a gente não tem essa dimensão de que o parricídio é um crime mais comum do que se imagina. Então, 2% não é pouco, hein? Não é pouco, não. Falo justamente por isso. Acho que é um número relevante, né? Se a gente parar para pensar num tamanho de homicídios que nós temos no Brasil, né? O volume que nós temos, falar em 2% é um número alto. Enfim. E quando você... Qual que é a ideia central a gente indo um pouquinho pro livro e entrando mais a fundo, começando na questão do parricídio, como é que você dá essa análise que você faz no teu livro, enxergando o parricídio através da psicologia forense, Murilo? Veja bem, Marcos, quando a gente fala quando eu comecei a estudar o parricídio, o primeiro impacto é esse que você teve. Né? Meu Deus, que tema pesado, que fato, que crime é esse, né? O filho que mata o pai e a mãe, enfim. E eu me deparei com alguns estudos que foram desenvolvidos pela professora Paula Gomi, que é psicóloga, doutora em psicologia, e estuda principalmente a psicologia forense. E ela começou a estudar o fenômeno do parricídio basicamente sobre dois aspectos. Primeiro, o que tinha de comum no fato em si. O que é que, extraindo vários parricídios, ela fez um trabalho com 268 casos, ela falou, o que é que tem de comum nesses 268 casos? E num segundo momento ela foi descobrir o que é que tinha de comum nos 268 parricidas. Então ela fez um trabalho de fôlego, que é investigar o fato em si e os comportamentos dos autores. Por isso que eu brinquei aí com o Lombroso, né? Porque uma pesquisa sobre o enfoque do autor mesmo. Sim. E ela chegou a alguns dados interessantes. Dentre eles aqui, podia destacar o local dos crimes. O parricídio, via de regra, acontece dentro da casa do próprio autor. A forma como o parricídio é praticado, normalmente você tem muita violência. O filho não mata o pai, não mata a mãe com um disparo de arma de fogo ou com um golpe de faca, ele mata com muita violência, normalmente. A ausência de arrependimento por parte do sujeito, o instrumento que é utilizado para a prática do crime. Né? Só 17% dos parricídios, Marcos, são praticados com arma de fogo no Brasil. Veja que interessante. Se você fizer um paralelo com o homicídio, esse número é reduzidíssimo. Né? Então, o parricídio, via de regra, ele é praticado com faca, arma branca ou instrumentos domésticos, algo que o sujeito tem à disposição na sua casa, enfim. E aí, confrontando isso com o comportamento do sujeito, a conclusão que se chega é a seguinte, que os parricidas se dividem em dois grandes grupos de sujeitos. Ou eles são sujeitos com problemas psiquiátricos graves, doenças mentais graves, ou são sujeitos que sofreram sérios abusos
ao longo da sua vida por parte dos seus pais. Veja que interessante. É claro que você desprezar os doentes mentais, porque a própria legislação vai tratar de uma maneira diferente a questão da inimputabilidade. Você tem um alto índice de esquizofrenia entre os parricidas. Mas aqueles que não são inimputáveis, via de regra, e quando eu digo isso, via de regra, nos estudos da professora Paula Gomide, ela não encontrou um caso que destoasse disso. Todos eles foram vítimas de maus tratos ao longo da infância. E aí é que entra uma discussão interessante que pode repercutir na análise dos casos, nos processos judiciais mesmo. Porque o recorte que se faz no processo judicial, via de regra, ele, quando identifica alta violência, crimes... Dentro de casa, ausência de arrependimento. Ausência de arrependimento. Né? A motivação, via de regra, não está ligado com aquilo que a psicologia chama de motivo, mas está ligado com aquilo que a psicologia chama de gatilho mental. Né? Então, é um recorte muito próximo, enfim. Você tem crimes que são qualificados como por motivo fútil, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Né? Então, os crimes carregados numa qualificação jurídica que levam a penas altíssimas, a condenações extremamente rigorosas, fruto, naturalmente, de um juízo de reprovação social que recai sobre esses fatos que ninguém discute, existe. Mas quando você identifica que o motivo, enquanto precedente psicológico do crime, não é aquele que está diretamente ligado ao fato, mas que é muito anterior, que vai estar ligado, via de regra, com os maus tratos que esse sujeito sofreu, muita coisa se explica. Inclusive a alta violência que os crimes são praticados. Então, o que a psicologia forense trata é que eles chamam de overkill, isso, né? O sujeito que agride para além da morte. Isso não se dá em virtude de uma intenção de praticar um crime cruel, um homicídio. Não. Isso é um extravasar de emoções, um extravasar de sentimentos. E aí você começa a analisar os casos sob essa ótica e muitas vezes você chega a conclusões completamente diferentes. Eu podia, Marlos, aqui te citar um dos processos que eu estudei para a minha pesquisa, processo muito rico, e que foge um pouco à lógica dos casos, porque esses maus tratos eles surgiram no processo de uma forma inegável. Assim. Foi um crime ocorrido em 2005, no interior do Pernambuco. Uma moça já adulta, 30 e poucos anos, contrata 2 sujeitos para matar o pai, o próprio pai. O crime é rapidamente desvendado, ela não faz muita força para negar, enfim, é presa em flagrante, autuada em flagrante, fica mais um ano preso. Qual que é a história por trás desse caso? A primeira tragédia começa pelos nomes aqui, né? Ela era Severina e o pai Severino. Né? E o X da questão aqui é o seguinte, ela com 9 anos de idade, estava voltando com o pai do roçar lá no interior do Pernambuco, o pai manda os outros filhos para frente e tenta abusar sexualmente dela. Não consegue, ela se debate, chega em casa, conta para a mãe, e a mãe, naquela noite, então, coloca ela para dormir no meio do casal, e ali ela tem a primeira experiência sexual da vida dela, com o consentimento da mãe. A partir de então, ela passa a ser violentada praticamente diariamente pelo pai. Quando ela completa 12 anos, o pai expulsa ela de casa, expulsa a mãe de casa, melhor dizendo, e coloca ela na figura de mulher, de esposa. Ela teve 12 gestações com o pai, irmãos. 5 filhos nasceram vivos. Demais morreram fruto das violências, dos espancamentos que ela sofria e tudo mais. Enfim, ela já com quase 30 anos, ela percebe que o pai começa a olhar de maneira diferente para a filha mais velha, né? Para a filha neta dele, né? E começa a fazer comentários sobre o corpo da menina e tudo mais. O que é que a Severina faz? Sabendo que tem 2 sujeitos lá que são desafetos do pai, chama os sujeitos e diz, ofereço um dinheiro para vocês matarem o meu pai. O meu pai marido, né?
sujeitos vão lá e matam. Se você identifica, se você faz um recorte estreito, como normalmente se faz nos processos, o que você tem? Poxa, chamou 2 sujeitos, pegou o pai desavisado, dormindo em casa, esfaqueou, pagou pelo homicídio, né? Ficou com o dinheiro dele, né? Você vai ter uma qualificação jurídica aí, que foi a qualificação jurídica empregada na denúncia. Matou por motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com a agravante do Código Penal de praticar o crime contra ascendente, né? Mas nesse caso específico, a violência dela estava materializada nos próprios filhos, que normalmente você não tem. A violência intrafamiliar ela é silenciosa, né? Dificilmente ela extrapola as paredes de uma casa. Nesse caso, você tinha essa violência estampada no processo, pela presença dos filhos netos da vítima. E ao final do processo, sem que você tivesse uma tese jurídica taxativa, você não tem uma hipótese de legítima defesa, né, uma excludente de ilicitude, né? Mas entendeu-se, e isso em plenário, o próprio Ministério Público requereu, depois de 11 anos, o julgamento se deu em 2016, que ela teria praticado o fato sob a excludente de culpabilidade da inexigibilidade da conduta diversa. Então, esse é um caso muito exemplar que mostra que a análise de um contexto mais amplo pode levar a diversas conclusões que não aquelas do recorte muito estreito que nós estamos acostumados a fazer com o direito. Claro que nem todos os casos são casos Severina, né? Nem todos os casos são revestidos dessa mesma gravidade, enfim. Mas o que a psicologia aponta é que se não tem violência, se não tem doença mental, melhor dizendo, investigue porque você vai encontrar violência intrafamiliar severa. Então, de fato, são casos chocantes, né? Chocantes. É um tema chocante. Eu estou conversando aqui com o Murilo Jorge sobre o tema parricídio, que é objeto do livro dele, conclusão da dissertação de mestrado, Filhos que Matam Pais, Análise Jurídico-Penal do Parricídio à Luz da Psicologia Forense. Siga @o Murilo Jorge nas redes, siga @Marlos Arnes nas redes. A nossa gravação fica disponível aqui no IGTV, então logo acabe a nossa conversa, e a partir de amanhã no YouTube do canal Arnes de Oliveira. Vocês podem mandar as perguntas aqui pro Murilo. E o teu livro, Murilo, ele é escrito antes do caso da Suzane? Não. O caso da Suzane é de outubro de 2002, se não me falha a memória. Ou o teu livro é anterior, ou você faz uma análise do caso dela, ou não entra nesse caso? Entro, Marlos. Entro sim. Porque você falando, o caso dela me parece um caso clássico dentro da tua descrição, né? Ele ocorre dentro de casa, ele acontece com muita violência, ele acontece com instrumentos domésticos ali que foram pegos, e aparentemente também ela nunca se arrependeu desse crime, que foram os 4 tópicos que você bem trouxe. Eu não sei, só não assisti, parece que agora tem 2 séries ou 2 filmes sobre esse episódio terrível, e eu não sei te dizer se ela se encaixa em quem foi abusada ou se encaixa com uma doença mental. Mas se você analisou o caso, você vai nos contar aqui, porque esse é um caso que chama a atenção de todo mundo, né? É um caso que ficou emblemático como um caso de parricídio, né? Não, eu pesquisei o caso sim, Marlos. Pesquisei o caso sim. Inclusive assisti o filme. O filme que são 2 filmes, de fato. Um traz como se fosse o olhar dela, o outro o olhar do namorado. Esse segundo eu não assisti. Já fica aqui uma reflexão de que, pelo menos sob a minha ótica, esse filme não deve passar pelo crivo da dica do Marlos, não, viu? Porque o filme... Eu que acompanho muito as tuas dicas aí, eu acho que esse filme não merece esse selo dica do Marlos, não. Você sabe que eu tenho uma dificuldade, Murilo, de assistir
filmes com violência real. Por exemplo, eu adoro Tarantino, mas para quem assiste Tarantino, aquilo ultrapassa os limites da realidade, né? E eu me interessei muito pelo caso do João de Deus, li muito, acompanho o processo, e quando fui assistir também, tem uma série, tem também uma outra série, e eu não consegui, aquilo causa uma profunda... Para a gente que é da área, especialmente, aquilo causa um remeleixo assim, dentro da gente que não me permite continuar assistindo, em que pese muitos colegas me insistem, mas eu realmente não tenho esse estômago. E agora, com a tua dica de que não vale a pena ele ter um selo de qualidade, não assistirei. Mas você vai nos contar sobre ele. Então, na verdade, o filme é bastante fantasioso, assim, e claro, faz também uma opção muito clara por uma determinada tese, né? Acho que quem assiste o filme percebe isso, que existe ali uma opção por uma determinada tese. Veja, Marlos, a análise desse caso, ela revela uma coisa interessante. Esse caso entraria naquilo que, via de regra, entra na vala comum dos crimes de parricídio. O tema da violência intrafamiliar, ele é deixado de lado na investigação dos casos, porque como o fato em si gera uma repulsa muito grande, repulsa porque contraria tudo que a gente aprende desde que nasce, né? Conceitos religiosos, sociais, biológicos. Você tem que amar tua mãe, amar o teu pai. Como você mata tua mãe, mata o teu pai? E a partir disso, você tem a morte da mãe e do pai. Você fazer uma defesa num determinado processo, imputando a eles a culpa pela própria morte, é uma estratégia, convenhamos aqui para nós advogados, é uma estratégia perigosa, uma estratégia difícil de abordar, né? Então, quando eu me deparei com análise sobretudo, de elementos da investigação, do inquérito policial desse caso, eu pude perceber que, em vários momentos do inquérito policial, a possibilidade de maus-tratos surgia no inquérito, mas ela era automaticamente desprezada, né? Alguma testemunha vinha, trazia um relato aqui, trazia outro relato ali. Um relato que me marcou foi de que no último Dia das Mães, se eu não estou enganado, antes do fato do cometimento do crime, ela chega em casa, Suzane, isso foi trazido por uma testemunha. Ela chega em casa na companhia do namorado e estava tendo uma festa, né? Vários convidados, e o pai a recebe com um tapa no rosto na frente de todos os convidados. Então, importante também fazer esse recorte, até te agradeço por ter feito essa pergunta, porque quando eu falo em maus-tratos aqui, eu estou me referindo a um conceito de maus-tratos da psicologia, não do direito. Se a gente vai falar do conceito jurídico de maus-tratos, a gente vai ficar preso lá no 136, né, do Código Penal. E para a psicologia, o conceito de maus-tratos ele é muito mais amplo, né? Ele se dá pelo abuso físico, emocional, sexual, pela negligência, né? Então, há indicativos, sobretudo na fase inquisitorial do caso Richthofen, de que o pai era um sujeito que praticava alguns comportamentos abusivos e que a mãe seria negligente, né? Então, isso não é uma conclusão minha, isso é uma conclusão que também foi extraída por psicólogos forenses que avaliaram o caso, né? E o resultado disso, Marlos, é muito simples, né? Se a gente parar para pensar. Não se pratica um crime nessas circunstâncias, com esse nível de violência, se você tem na origem do relacionamento um relacionamento de afeto, né? Me fugiu o nome agora de uma pesquisadora gaúcha que fala sobre a violência intrafamiliar. Então, ela diz assim, nas famílias que crescem em torno do ambiente de violência, o que une os integrantes é o laço consanguíneo, não é o laço de afeto. E o laço consanguíneo, ele não repreende, ele não reprime, não previne a violência, né? O que previne isso é o laço afetivo, que não se constrói simplesmente pela relação consanguínea. Então, o que eu posso dizer desse caso é que
de fato, não se apurou, o processo não chegou a essa conclusão, né? Houve uma época aí que talvez você se recorde, no início das investigações, em que se falava, inclusive, de possíveis abusos sexuais que ela teria sofrido por parte do pai. Isso não se investigou, o processo acaba não revelando isso. Então, não se pode afirmar que ocorreram ou que não ocorreram. Mas o que eu poderia afirmar é que existem fortes indícios ali de abusos, comportamentos abusivos por parte do pai e um comportamento de negligência por parte da mãe. Isso está bem evidente. E essa figura da Suzane é uma figura emblemática, né, Murilo? E possivelmente deve gerar, ou deveria gerar, uma análise de psicologia forense muito grande, porque ela, dentro da prisão, se torna também uma personalidade, ela casa dentro da prisão com uma moça. E o que me chamou a atenção é que, numa conversa com um dos advogados que a atendeu, ele, um advogado experiente, confessa que ela é uma figura apaixonante, uma figura sedutora, uma figura que cativa. Então, já tinha praticado crime, já tinha estado, enfim, presa, e mesmo assim é uma figura aí a ser estudada. É uma característica desses filhos que matam pais? Isso fez parte de algum objeto de estudo que você tenha percebido? Não, Marlos. Assim, essas são características interessantes porque elas acabam descrevendo características de um perfil que eu não teria segurança jamais para afirmar que é o caso, né? Porque você precisaria de uma avaliação bastante rigorosa para afirmar isso, mas são características normalmente vinculadas a um perfil de psicopatia, né? Agora, para se avaliar a existência ou não de traços de psicopatia, você precisaria efetivamente ter aí uma análise bastante cuidadosa, bastante criteriosa. Existem critérios científicos próprios para avaliar isso, né? Então, existe uma escala chamada escala de Hare, em que, dentro de uma avaliação bastante ampla, se estuda ou não a possibilidade do sujeito ser ou não um psicopata. Tem uma professora da Mackenzie, professora Michelle Abreu, que escreveu recentemente uma obra bem interessante sobre psicopatia, em que ela descreve essas questões aí bem, de uma maneira bastante científica, porque muito se fala da psicopatia de uma maneira muito superficial, assim, então quase todo mundo é psicopata, se você for avaliar. Não, né? A gente precisa ter bastante critério para isso. Agora, Marlos, o que existe, inclusive a professora Paula Gomide tem um artigo com esse título, né? Que diz parricídio, o crime único. Então, o que existe, e por dado científico também, pela análise do acompanhamento desses parricidas após o fato, é que, via de regra, o parricida não vai cometer outro crime na história de vida dele, né? Então, o que o diferencia dos homicidas violentos em geral. Porque, é claro, você tem o homicida passional, o homicida eventual. Que medo aqui de entrar nas classificações do Lombroso aqui, né? Mas você tem essas figuras. O homicídio é um crime muito próprio por isso. Mas quando você tem aquele homicídio praticado com muita violência, em que você descreve o desprezo pela vida humana, o cara que se alimenta do sofrimento do outro, o homicídio não é um crime único, né? Ele vai prosseguir na empreitada criminosa. E o que a professora Paula Gomide aponta lá é que, ao contrário disso, não. O parricida, ele é um criminoso único. Ele é um sujeito de um fato só. É interessantíssima essa matéria. O Luiz Roberto colocou aqui, para quem está nos ouvindo, a minha conversa com o Murilo Jorge sobre parricídios, filhos que matam pais. O Luiz Roberto colocou uma solicitação para que todos nós possamos ajudar a campanha dos Anjos Noturnos,
@SandraR.Silveira, @Anjos Noturnos. Toda semana nós fazemos, coordenados pela Sandra, nós fazemos entregas para os moradores de rua aqui em Curitiba. Qualquer doação que você fizer a partir de R$20 é super bem-vinda e faz a diferença. Ficam todos convidados. Murilo, enquanto você contou a história da Severina, eu fiquei aqui pensando. Quando nós fizemos o card, eu levei um choque quando o card ficou pronto, né? Filhos que matam pais. E quando você contou a história da Severina, causa ainda uma repulsa maior, né? E muitos dos nossos ouvintes, telespectadores, expressaram aqui nas interjeições de espanto essa dificuldade também. Você, para encerrar, tem alguma outra história, algum outro caso que você analisou, que você queira nos trazer, ou alguma mensagem aí da psicologia forense? Porque eu achei o nosso bate-papo fantástico. Quer dizer, é uma área que eu nunca tinha entrado, como eu te disse quando você sugeriu, é um tema que passa longe do meu domínio e chamou a atenção, e eu fiquei super interessado aí pelo tema. O Murilo, que quem não estava no começo, também resolveu, por conta disso e muito mais, estudar psicologia. Grande, a pessoa precisa ter muito ânimo. Minha admiração aí, Murilo. Legal. Marlos, tem sim, né? Eu, no trabalho, no livro, eu trago 8 casos específicos, mas já estudei outros depois, né? Alguns que entram meio que na vala comum disso tudo que eu acabei relatando, e que a gente não, os processos judiciais não levam em consideração esses fatores, e tudo acaba resultando sempre em penas altíssimas e um recorte muito restrito do fato em si. Mas tem um caso que me chamou muito a atenção, e que eu precisei de autorização, inclusive, para poder pesquisar, porque envolvia um adolescente que matou o próprio pai em Ponta Grossa. E um fato também que gerou, à época, muita repercussão quando isso aconteceu. E a situação basicamente foi a seguinte, né? Voltando para o recorte curto dos nossos processos judiciais. O adolescente, chega em casa, o pai está começando ali a fazer a mãe, melhor dizendo, está começando a fazer um jantar. O pai chega em casa embriagado e começa a discutir com a mãe e ofendê-la verbalmente. E o garoto, sabendo que o pai tem arma, vai até o carro do pai, pega a capanga do pai. Esse termo capanga é um tanto velho, né? Mas enfim. Pega a capanga do pai, saca a arma lá de dentro dessa capanga e descarrega o revólver, o 38, no pai. No primeiro disparo, o pai cai e ele continua atirando. Quando acabam os projéteis ali, ele recarrega, descarrega novamente. Sobram 2 projéteis na capanga, ele carrega e atira novamente. Então, veja, aquilo que a psicologia trata como overkill, né? Esse caso, Marcos, ele vai ser avaliado então pela Vara da Infância e Juventude de Ponta Grossa. E lá, nós temos até hoje lá a doutora Vanessa, que é membro do Ministério Público, responsável pelas varas de crimes praticados por crianças e adolescentes, né, pelos atos infracionais, melhor dizendo. E a Vanessa é mestre em psicologia forense também, uma profunda estudiosa do tema. Ela olhou aquilo e falou: precisamos investigar melhor o que aconteceu nesse caso. E propõe para o processo, e o Estatuto da Criança e Adolescente permite isso, né? Você vá além de pesquisa sociopsicológica, enfim, multidisciplinar sobre o caso, e encontra ali um caso de violência intrafamiliar extremamente duradouro. Desde que a criança nasceu, ela vivia, na verdade, num grande antro de violência. E, identificando isso, ela propõe, ao final, o que acabou sendo acolhido pelo magistrado, que, ao invés do internamento comum para aquele adolescente, que ele passasse por um programa de reinserção social, que, inclusive, se desse em Curitiba, para que ele saísse do eixo, onde ele acabou ficando estigmatizado pela morte do próprio pai,
ele passa por um super acompanhamento aqui e acaba se reinserindo rapidamente. Depois, estudos revelaram que o garoto estudou, fez faculdade, se formou, seguiu a vida dele, está voando hoje, protegido, digamos assim, pelo anonimato, saindo lá da cidade de Ponta Grossa. Esse caso, eu sempre costumo falar desse caso porque ele revela o quão importante é a gente olhar também sob uma outra ótica. Não custa a gente lembrar que na reforma do pacote anticrime agora, né, do Código Penal, se tentou inserir uma excludente de culpabilidade dentro da legítima defesa, com um nome equivocado, de nova excludente de ilicitude, bem, na verdade seria de culpabilidade, que diz que o excesso não deve ser punido quando decorrente de forte emoção, medo, susto, né? Uma previsão legal que o Código Penal português possui exatamente na redação que o ex-ministro Sérgio Moro lá queria propor aqui, né? E entendeu a promotora naquele caso lá que foi isso, né? O garoto agiu em legítima defesa da mãe e o excesso, embora não tenha ficado estampado como uma excludente de culpabilidade nesse caso, e o ECA deixa isso meio em aberto, né? Mas que o excesso nesse caso seria explicado por esse contexto histórico, por esse precedente psicológico que estava um pouco mais distante do fato em si. Então, a provocação que eu faço, Marcos, é de que a gente pode estar um pouco mais aberto para todas essas outras ciências, sabe? A gente não precisa ter tanto medo assim da contribuição da psicologia, que a medicina, que, enfim, as ciências exatas mesmo, a matemática, a física, enfim, podem trazer para nós do direito, né? Eu acho que já passado tanto tempo aí das teorias lombrosianas, a gente já pode conviver com as outras ciências sem tanto medo, assim, e entender que elas contribuem mais do que atrapalham, né? Mas é preciso ter esse filtro. Sem dúvida nenhuma. Eu quero te agradecer demais, Murilo. Foi um tempo que passou super rápido num tema que parecia tão árido, mas que com as tuas colocações ficou super interessante. Agradecer a tua participação, dizer que sou teu fã. Eu é que sou. Eu queria agradecer. Para mim é uma super honra estar aqui no teu espaço. Você aí, todo mundo já sabe de longa data que é o grande nome da advocacia, um orgulho para todos nós aqui, mas agora é também um grande produtor de conteúdo jurídico, né? Eu quero dizer que às vezes eu não te assisto aqui nas lives, acaba não dando tempo, eu corro para o teu YouTube lá depois e assisto no YouTube do teu escritório, porque são conteúdos ali imperdíveis. Então, não apenas assisto, como recomendo para os meus alunos, viu, que assistam também, porque tem muito conteúdo de qualidade lá. Obrigado, Murilo. Você sabe que isso se deve aos convidados que sempre trazem temas super interessantes, expõem de uma maneira tão clara, tão didática, e o que a gente busca é justamente trazer um conteúdo acessível inclusive para quem não é da área jurídica, acessível para os nossos alunos de direito, e isso você fez com maestria hoje. Muito obrigado. Eu conversei hoje com o Murilo Jorge, advogado, mestre em direito, que publicou um livro, recomendo a leitura, publicou pela editora Juruá, Filhos que Matam Pais, Análise Jurídico-Penal do Parricídio à Luz da Psicologia Forense. O roteiro foi dele, Murilo Jorge, no backstage, Luiz Roberto Jurasquilino, eu com vocês todas as quintas-feiras, 17 horas, Marlos Arnes. Nos sigam nas redes e na próxima quinta-feira eu recebo a doutora Ana Carolina Morozovski, juíza de direito da Terceira Vara Federal, que vai tratar de inovações legislativas em matéria de direito à saúde. Fiquem com Deus, saúde e se cuidem. Grande abraço. Tchau, tchau, Murilo. Obrigadão. Abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.